O tema é esse: eles já ouviram. E você? Eles, me ajuda aí, vai. Eles já ouviram. E você? Nós vamos falar hoje de som. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o texto está dizendo? Está dizendo de uma forma simples e clara que eu ouço o que eu quero ouvir. O que eu não quero ouvir, eu não ouço. Vai, me ajuda aí. Eu ouço o que eu quero e o que eu não quero ouvir, não ouço. Entra por um lado e sai pelo outro. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos ficar mais uma vez no Salmo de número 126. Salmo de número 126. E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse salmo. Salmo de número 126. Enquanto você abre, eu te aguardo. Você vai decorar esse salmo, principalmente um versículo em específico, nunca mais vai sair da tua cabeça. Salmo 126, versículo de número 1, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, me ajuda, vai, ficamos como quem? Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes aonde? No Neguebe. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Vamos lá? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus fala aos nossos corações, é o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Tema da nossa meditação, mais uma vez, para ficar claro no teu coração, o tema diz: eles já ouviram. E você? Olha para quem está ao teu lado, e aí você vai apontar assim para qualquer lugar e diz assim: ó, eles, aponta para o alto assim e diz: eles já ouviram. E você? Nós precisamos tratar desse salmo, salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Se nós tratarmos desse assunto, olha para o pastor agora, toca em quem está ao teu lado, diga assim: não me atrapalhe agora, eu preciso ser ministrado pela palavra de Deus. Dá uma impressão de que eles estão perplexos. Como assim, pastor? Perplexos. Porque eles, nesse exato momento em que você observa, eles estão de uma maneira como quem sonha. Aquele sonho que você tem que parece realidade. Quantos já sonharam e quando acordaram, cara, caiu em si que não era verdade? Já alguém aqui? Todos, eu acredito que todos. Você sonha, cara, o sonho é tão nítido que quando você acorda, você vê que você estava sonhando. Ruim demais. E a impressão que eles, o primeiro grupo a serem liberados do cativeiro, eles estão vivendo isso. Eles estão vivendo como se estivessem sonhando. Eles estavam sendo liberados e
olhavam uns para os outros. Para você ter uma noção, esse primeiro grupo que foi liberado, eles estavam tão perplexos que quando eles saem portão afora, primeiro, uns diziam para os outros assim: rapaz, isso é uma cilada, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo hebreu no Egito. Daqui a pouco o faraó, que no caso lá era faraó e seus cavalarianos, vão vir, e daqui a pouco aqui o povo inimigo vai vir também atrás de nós. Eles estavam achando que estavam sonhando, mas de repente alguém vira e diz: não, rapaz, foi Deus que tocou no coração de Ciro e que mandou nos libertar. E ainda assim, quando eles saem portão afora, eles não se preparam para o caminho de volta. Eles esquecem de levar água, irmãos. Eles esquecem de levar sandálias. A história vai dizer que quando os portões se abrem, eles simplesmente correm. Eles simplesmente começam a correr e seguem então o caminho que eles achavam que seria o caminho de volta para casa. E eles ficam perplexos. Por isso, aqui o texto vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E você vai observar tudo isso aqui, mas eu quero me prender ao versículo de número 4, que diz: eles fazem uma oração, um clamor, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. E aí a gente vai precisar falar um pouquinho do Neguebe. E para você entender um pouco do Neguebe, o Neguebe, ou no Neguebe, só chovia de 6 em 6 anos. 6 anos sem chover. E o Neguebe, por se tratar de uma região abaixo do nível do mar, as nuvens carregadas passavam pelo Neguebe, mas não chovia no Neguebe. Às vezes você está se sentindo assim: as nuvens têm passado por você, mas não tem chovido na tua vida. Mas essas nuvens, elas passavam pelas montanhas menores, mas quando elas chegavam nas montanhas maiores, elas ali se concentravam. E naquelas montanhas maiores, então, Deus fazia com que chovesse. E chovia em 2 fases. A primeira fase eram chuvas que simplesmente enchiam as comportas daquele lugar. A segunda fase era chuva torrencial ou torrenciais, chuvas que vinham com o poder de fazer com que as comportas fossem abertas. Era tanta água que não tinha mais como. Você já reparou? É um copo, né, que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e de repente uma gota d'água faz com que transborde. Eram as chuvas torrenciais. Então, para você entender, eles querem voltar para casa, mas não querem voltar de qualquer maneira. Eles estão dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Eu já ministrei: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles estão pedindo uma mudança de maré, uma mudança no completo. E torrentes no Neguebe, irmãos, eles estão pedindo por água, única, exclusivamente por água. Mas não qualquer água, e sim águas volumosas, muita água. E eles conheciam a história do Neguebe, que era um deserto, que só chovia de 6 em 6 anos, mas que existia uma torrente, existia uma água, que quando as chuvas torrenciais caíam nas montanhas, o lugar que era um deserto, então era alcançado por essas águas. O Neguebe, volto a dizer, levava 6 anos para chover, mas as chuvas que chovia nas montanhas, aonde era acumulada para que chegasse até o Neguebe, chovia durante 6 meses. Já vou te contar o primeiro segredo: chovia do mês de outubro ao mês de abril. E eu já quero levantar um desejo no seu coração, porque nós vamos levantar um ato profético a partir do mês de outubro nesse lugar.
Eu quero dizer que aquilo que ainda não aconteceu na sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero te dizer que você não precisa que chova na sua vida, porque pode ser que não chova, mas as águas vão chegar no seu deserto e vão transformar o seu deserto. Eu queria muito que você entendesse isso, e já no início dessa pregação eu resolvi inverter e resolvi soltar para você esse vídeo, e eu queria que você estivesse atento a esse vídeo em nome do Senhor Jesus, amém? O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Essas águas, elas vão chegar na tua vida em nome de Jesus. Presta atenção no vídeo. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar.
Sabe, irmãos, o tema da mensagem de quinta foi esse: em poucos dias. Em poucos dias. Deus tem o poder de mudar a nossa história. O Negueb. As torrentes, elas vinham, primeiro propósito, limpava toda a área suja. Às vezes você chegou aqui com tanta coisa no teu coração que você tem tentado se livrar, mas não consegue. Pode ser que não chova na sua vida, mas nós estamos profetizando. Esse ministério vai profetizar em todas as nossas igrejas que o Senhor vai restaurar a tua sorte como as torrentes do Negueb. Olha nos olhos de quem está ao teu lado, diga: o teu deserto vai florescer. Eu disse na quinta-feira que todos os que assistirem esse vídeo nunca mais se esquecerão do Salmo 126, versículo 4. Quando você ouvir alguém ministrar: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Um dia desses nós estávamos em reunião com os pastores, e à medida que nós fechávamos os olhos, Deus dava uma visão de uma água que vinha e tocava. E aí chegamos à conclusão de que primeiro Deus queria fazer com que essa água chegasse nas nossas vidas, para que elas pudessem chegar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse Salmo 126 tem falado poderosamente comigo. À medida do vídeo que você viu, em que nós acompanhamos aquela água passando, eu disse: Senhor, eu quero viver isso. Você pode dizer aí: eu quero viver essas torrentes. O que está sem vida vai ganhar vida. As águas, elas acumulavam. E uma outra coisa que eu quero dizer para você que se sente menosprezado, o menor da casa, que as águas, à medida que elas desciam, o Negueb era a região mais baixa. Quanto mais desciam, mais difícil eram de retê-las. E outra coisa que eu quero deixar para você aí: elas chegavam no objetivo, e o objetivo era a região mais baixa do Negueb. E chegavam lá com muita força. Então, eu quero que você entenda que Deus fará dessa forma na tua vida. As águas vão chegar com força, poder de arrancar tudo que estava atrapalhando. Então não se surpreenda se algumas coisas forem arrancadas. E o que for arrancado é para o teu bem. Porque essas águas, elas virão até a sua vida, chegarão até você. E nós vamos entrar numa campanha, e nós vamos nos preparar para o mês de outubro, o mês em que começa a chover, não no Negueb. Guarda isso no teu coração: não chove no Negueb. Quando chove, chove de 6 em 6 anos. E as chuvas que caem no Negueb não são capazes de fazer o que as torrentes que chegam no Negueb são capazes de fazer. Então hoje eu não vim para ministrar simplesmente uma chuva no seu Negueb. Eu vim para ministrar uma chuva, umas nuvens que vão passar pelo seu Negueb, mas que vão chegar a um lugar, e nesse lugar não tem jeito. Deus vai dizer: basta até aqui, porque agora eu quero que essas águas desçam, e eu quero ver o poder de Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e o coração muito aflito, muito apertado, e de repente essa pessoa vira para mim e diz assim: pastor, mas eu não sei o que está acontecendo.
Mas essa luta que eu estou enfrentando é nessa área da minha vida, é com essa pessoa aqui, que é alguém próximo, é alguém que eu tenho certeza que ela ama. E ela virou para mim e disse assim: pastor, eu não sei aonde está indo, mas eu já ouvi dizer que ele está indo em alguma igreja. E outra coisa, um dia eu também ouvi que tinha um pastor lá dentro da casa dele orando. Irmãos, pode ser que as nuvens estejam passando, você esteja dizendo, mas não está chovendo na minha vida. Deus está dizendo, não vai chover, mas se prepara, porque vou fazer com que as águas cheguem lá na tua casa, lá na tua família. Vou mudar o quadro, vou mudar a situação, porque eu sou Deus, e operando Ele, quem poderá impedir, irmãos? Restaura, Senhor. Vamos lá, igreja, Unção Ágape em Genópolis, vai. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. As águas chegarão, queridos, elas vão inundar, elas vão tirar a dor, elas vão te libertar. Serão águas que curarão, que limparão e que libertarão e que salvarão. Deus está hoje virando para você, está dizendo, confia em mim. E as torrentes já estão sendo prontas, e as águas que estão acumuladas estão esperando somente a última chuva, a chuva torrencial, porque Deus tem pressa em fazer algumas coisas na sua vida. Ele vira para você e diz, você precisa crer. Sabe, irmãos, nós poderíamos tratar e falar de alguns homens que ouviram um som, e de alguns milagres que aconteceram mediante a esse som, ou a esse ruído. E se nós falássemos aqui de Gideão, ao toque da trombeta, irmãos, se nós falássemos aqui dos 4 leprosos, aonde o povo inimigo ouviu um som e achou que o povo de Deus havia se aliançado com os egípcios e com outros povos para vir com ímpeto contra eles. Se nós falássemos aqui de Josué, irmãos, que diz, se for Gideão, ele vai dizer, fazei tudo quanto eu vos disser, falou com seus homens. Josué não é diferente, ele diz assim, ó, espere o momento certo. E tocaram então a trombeta, e depois que toca a trombeta, o povo grita, e quando grita, as muralhas ruem, as muralhas caem. Eu estou falando de som, irmãos, e eu quero perguntar para você, o que você está ouvindo? Estou falando de som. Se nós formos, pastor, o senhor só está falando da história do Antigo Testamento. Se nós formos em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, o versículo de número 1, a gente vai entender um pouquinho. Já trocou aí, Mateus? Em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Um som, irmãos.
Eu quero dizer para você que eles já ouviram um som, já estão se preparando. E às vezes eu e você que estamos nos cultos, sendo ministrado por uma palavra verdadeira, que muda, que transforma, não estamos nem aí, ou não estamos conseguindo ouvir o som capaz de mudar a história da nossa vida. Eles já ouviram um som. Que som, pastor Alexandre? E aí eu volto novamente no Salmo de número 126, para a gente caminhar aqui. E o versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas, vai, me ajuda, igreja, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eles já ouviram um som. E você? Eles quem, pastor? Ao som dos relâmpagos, dos raios e dos trovões, pasmem, os animais procuravam acasalar-se, para que os seus filhotes nascessem no período em que a grama estivesse alta. O que influenciava os animais era o som dos trovões e dos relâmpagos. Eles, os animais irracionais, já estão ouvindo o som de relâmpagos e trovões. E você? E quando eles ouviam o som, eles corriam, procuravam se ajuntar, procuravam se acasalar, porque era o prazo certo para que quando os animais nascessem, seus filhotes nascessem no momento em que a grama, a vegetação já era alta, eles não morreriam de fome, irmãos. Eles já ouviram o som. E às vezes eu e você estamos nos cultos, saímos dos nossos lares e não conseguimos ouvir nada, irmãos. Quando Deus criou o homem, deu ao homem uma palavra chamada domínio sobre todas as coisas. Quando Deus mandou Noé fazer uma arca, disse: Noé, não vos preocupeis, os animais virão e estarão todos sob o teu comando. Mas Senhor, e os leões e os ursos, não vos preocupeis. Deus deu ao homem domínio. E às vezes nós não estamos conseguindo ouvir. Sabe por quê, irmãos? Se você ficar na beira do caminho, e essas torrentes, essas águas que são para o seu bem, se você não estiver preparado para elas, elas podem trazer danos para a tua vida. Quantas pessoas eu já vi ser abençoada e perder as bênçãos porque não estavam preparadas para elas. Mas Deus hoje está dizendo para você que você precisa entender que os teus ouvidos espirituais precisam estar atentos. E o que Deus tem e quer e vai realizar na tua vida, Ele tem pressa em tudo isto. As águas precisam chegar. O teu deserto precisa florescer. A tua vida precisa fluir.
O que não está acontecendo precisa acontecer. Aonde não tem porta, Deus quer abrir portas, irmãos. Mas para isso, você vai precisar ouvir pelo menos ruído de abundante chuva. Você vai precisar crer que a última palavra quem dá é Deus. Você vai precisar fazer como Ezequiel, ele profetizou. Deus mandou: Ezequiel, profetiza. Aí ele foi lá, me ajuda, vai. E ele foi lá e profetizou. Aí sabe o que aconteceu? Ezequiel 37, versículo 7, irmãos. O texto vai mostrar para mim e para você o que aconteceu. Lê comigo, vai. Então, com mais fé, vai, gente. Então, vamos lá mais uma vez. Então, segundo, enquanto eu ouvi o que? Um barulho de ossos que se batiam contra e se ajuntavam cada osso no seu osso. Eu quero dizer para você, irmãos, que os animais irracionais, eles se acasalavam ao ouvir o som de trovões e de relâmpagos no Neguebe, porque era o tempo certo dos seus filhotes nascerem. E você é um animal racional, você pensa, você é inteligente, você tem uma sabedoria que Deus tem te dado, e Deus tem dito para você que hoje Ele está abrindo o teu entendimento, os teus ouvidos espirituais, está te dando um ouvido aguçado, e está dizendo para você que você já pode ouvir barulho de trovões, de raios, de relâmpagos, porque Deus está dizendo que as águas virão, irmãos, elas virão, ei, elas virão. Eu quero dizer, vem cá, William. Eu quero dizer que quando, ou em boa parte da Bíblia, tocava-se ou fazia-se um barulho, e nesse barulho, na maioria das vezes era um sinal de Deus dizendo: estou no negócio, entrei nessa briga, pode partir que a vitória é certa. Então quero pedir o William do trombone que possa, junto com os nossos músicos, produzir um som, mas é um som profético, é um som apostólico, é um som em que o Espírito Santo está dizendo para você: eu estou contigo. Portas, ei, tornando possível o que era impossível. Um som gerando cura hoje aqui nesse lugar, irmãos. Um som anunciando que coisas novas Deus está fazendo hoje aqui, gente. Começa a receber aí no teu lugar. Começa a receber aí no teu lugar. Vai dizendo: meu Deus, eu quero poder ouvir. Eu quero me preparar para essas chuvas. Deixa o Espírito Santo aí tocar a tua vida agora aí. Deixa o Espírito Santo agir. Vai dizendo: meu Deus, essas águas vão inundar a minha casa, a minha família, a minha parentela. Vai acontecer, meu Deus. Vai acontecer. Eu não sei como, mas assim como o Senhor
atendeu a oração do teu povo saindo do cativeiro. Assim vai acontecer na minha vida, assim vai acontecer na minha história. Vai vir águas. Eu não sei de onde elas foram comportadas, eu não sei de onde foi acumulada, mas eu sei que eu recebo dessas águas. Oh, aleluia! Elas vão inundar, irmãos. O que estava seco vai começar a ficar verde em nome de Jesus. Verde, 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 verde. Quem cobrava, dobe quem cobrava. Ele vai tocar. Ele vai determinar. Sou eu trabalhando agora. Sou eu, agora sou eu. Ei, recebe do poder de Deus aí no teu lugar. Eita. Tu não sabe de onde virá, mas virá. Tu não sabe como vai acontecer, mas vai. Tu não sabe de que jeito eu vou agir, diz o Senhor, mas vai agir. Ei! Oh! Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Receba. As nuvens, elas estão passando, elas estão passando pelo meu Negueb, elas estão passando pelo meu Negueb, elas estão passando pelo meu Negueb. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Assim, ó, já posso ouvir o som de abundante chuva. Mais uma vez, vai. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Em lugares muito secos, em terras isoladas, não existe esperança, não escuto tua palavra. Muitos lares destruídos, casamentos acabados. Existe tanta violência, tanta gente abandonada. Assim, ó, mas posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Lares muito secos, em terras isoladas, não existe esperança, não escuto tua palavra. Muitos lares destruídos, casamentos acabados. Existe tanta violência, tanta gente abandonada. Já
posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Sua igreja, já posso ouvir, já posso ouvir. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. mais uma vez. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir, já posso ouvir o som de abundante chuva. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Ei, ei. Já posso ouvir o som de abundante chuva. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Nós estamos terminando o culto. Feche os olhos. Pensa no que você está precisando agora. Coloca o teu desejo agora. E através do som profético que vai sair desse altar, através do som do trombone, das guitarras, do teclado, do violão, da percussão, do contrabaixo, da bateria, esse som vai chegar com o objetivo de arrebentar os grilhões. As portas de bronze, elas vão ser arrebentadas. O impedimento vai cair por terra, porque as nuvens vão passar pelo seu Negueb. Deus está mandando dizer para você que quando as nuvens passarem pelo seu Negueb, é sinal de que elas estão acumulando em algum lugar e que vai chover. Então, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo teus sonhos, tuas metas, teus propósitos, eu profetizo de um a um acontecendo em nome de Jesus, e nós vamos liberar o som. Libera o som para eles agora, no mundo espiritual. Libera o som no mundo espiritual. Uau, aleluia. Dizendo: eu tomo posse, Deus, eu tomo posse. Deus, nós vamos terminar o nosso culto desse jeito, meu Pai. Teus filhos, meu Deus, foram ministrados através de um som, que para alguns é apenas um som, para nós é o início de um novo tempo, de uma nova temporada. Oh, eu tomo posse. Agora você vai curvar a sua cabeça assim, ó, e com teus olhos fechados, eu quero que você
Deus possa abrir os teus olhos, como abriu os olhos do moço de Eliseu. Oh, abriu os olhos do moço de Eliseu. Ele viu anjos cavalarianos. Mas você vai ver a água aí chegando aí nos teus pés. Elas irão chegar em o nome do Senhor Jesus. Se tu tiver fé, pode olhar aí com os teus olhos espirituais pro chão e pode contemplar a água que Deus está derramando hoje aqui. Em o nome do Senhor Jesus. Diga a Deus, eu quero ser inundado, vai. 30 segundos de uma oração tua aí no teu lugar. Vai, abre a tua boca agora aí. 30 segundos, agora é você e Deus. Fala com Ele. Gideão, ele defende um grito de guerra. E ele diz: espada pelo Senhor e por Gideão. E o nosso grito de guerra é uma única palavra. Oh, uma única palavra. E a gente encerra o culto assim, com uma única palavra. Uma única, que diz: ou duas palavras, pronome, acompanhada com o pronome, porque você vai dizer eu, ok? Eu, ok? Eu, dizendo assim, ó: eu creio. Você pode dizer isso? Eu creio. Nada mais, só isso. Eu creio. Não precisa de muito, é só isso, ó. Eu creio. Pode tomar posse, Amélia. Eu creio. Eu, como pastor, entrei na tua briga. Creio. Mais uma vez, vai. Eu creio. Leva-nos em paz, Deus, em segurança. Eu creio. Dai-nos uma semana cheia do teu poder, do teu poder. Eu creio. Abra portas, meu Deus, aonde não há portas. Eu creio. Mais uma vez, eu creio, vai! Eu creio. Eu creio. Eu creio.
você crê, diga eu creio. Eu creio. Diga eu creio, diga eu creio. Eu creio. Eu creio, vai. Eu creio. Só mais uma vez eu creio. Que o amor de Deus o Pai, Eu creio. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Eu creio. Que Deus te abençoe Eu creio. rica e abundantemente em nome de Jesus.